Boa noite a todos. Boa noite. Muita satisfação que nós recebemos a simpática plateia em nossa casa para a palestra desta noite, uma palestra comemorativa ao 78º aniversário, 78 anos, da nossa casa espírita, do Centro Espírita Caminho da Damasco, que é um centro tradicional em Garça. E iniciou quando o nosso município tinha apenas 10 anos. E sobreviveu. E está caminhando. Então nós estamos realizando esse trabalho, palestras, porque a palestra ainda constitui um dos principais veículos de propagação das ideias do ideal espírita e nos traz muitas informações, nos traz conforto, estimula o nosso raciocínio e nos abranda o coração. Então estamos hoje recebendo a nossa companheira de Marília, Karina Rafaeli. A maioria aqui já sabe, ela é médica na área da radiologia. Alguns têm alguns clientes aqui, né? É a esposa do Dr. Rafaeli, muito conhecido em Marília, destacado profissional da saúde daquela cidade, da região. E é uma satisfação muito grande recebê-los aqui. E acima de tudo, nós sabemos que a nossa doutrina nos estimula a estabelecer laços, a criar entre nós um sentimento que nos ajuda a caminhar com mais segurança, porque temos amigos, temos irmãos ao nosso lado, nos dando força, nos dando coragem para que continuemos com o nosso compromisso. Karina Rafaeli, como dissemos, é médica. Ela pertence ao Núcleo Espírita Amor e Paz, em Marília. E também participa da USA Intermunicipal de Marília, integrante da diretoria dessas entidades, e desenvolve várias atividades dentro da casa espírita, onde ela trabalha, que é o Núcleo Espírita Amor e Paz, que fica ali na Rua Coronel Brás, perto da Avenida Rio Branco, para quem conhece Marília. Ela está atuando em várias áreas do centro. Quem trabalha no centro faz de tudo, né? Mas ela tem um trabalho junto com os pais da evangelização infantil, participa de cursos, e aquilo que todo espírita que quer trabalhar, que sente solicitado essa tarefa, faz dentro de uma casa, não escolhendo o trabalho e procurando dar o melhor de si. Então, para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui em nossa casa. E ela propôs então esse tema, aceita a correção. Hoje ela vai nos corrigir aqui, então fiquem preparados. Vamos então, antes de iniciar, nos preparar. A prece, sempre falamos, não é um ritual. Na doutrina espírita, a prece é uma necessidade. Uma necessidade de nós preparar o nosso sentimento, nosso coração, a nossa mente, para aquilo que realmente é importante, necessário, indispensável para a nossa vida. Os valores espirituais de que a doutrina tanto nos fala e de que Jesus tanto falou há 2000 anos atrás. E nós só temos a agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a presença de todos nós,
e todos aqueles que concorreram para que estivéssemos hoje nesta casa. Agradecer os benfeitores da nossa casa, os espíritos amigos, e agradecer a presença de todos os nossos irmãos desencarnados que participam conosco deste trabalho de hoje. Que possamos aproveitá-lo da melhor forma possível e que o ambiente espiritual que pudermos criar em torno de nós durante essa palestra possa servir à espiritualidade, para que ela encontre recursos necessários, suficientes para dar atendimento àqueles que mais precisam. Estejam presentes, estejam à distância, estejam encarnados ou desencarnados. A palestra em si é uma prece, da qual todos participamos. E em nome de Jesus, agradecidos, nós damos por iniciada esta noite de palestra. Caros amigos, boa noite. É uma grande alegria, uma honra nós estarmos participando aqui com vocês desta noite em comemoração dos 78 anos do Centro Espírita Caminho de Damasco. Nós agradecemos imensamente o convite na pessoa querida do Benevides. Muito obrigada. Para nós é sempre uma honra. E nós não podemos deixar de lembrar de Saulo de Tarso, porque essa casa tem um nome muito significativo. Saulo de Tarso, após a aparição de Jesus a caminho de Damasco, aceitou a correção. Quantas pessoas nesses 78 anos foram beneficiadas pelos trabalhos e atividades desta casa, onde, através desses trabalhos, foram apresentados os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, estimulando que essas pessoas aceitassem as correções e a realizassem um novo cálculo de rota no GPS das suas vidas. Portanto, a todos os trabalhadores, parabéns pelas atividades e por participarem da história desta casa. Muito bom. E nesta noite, nós trouxemos para vocês uma reflexão desta obra Fonte Viva, lição 6, do Espírito Emmanuel, benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier. E nós vamos juntos com Emmanuel fazer várias reflexões. A série Fonte Viva, ela é assim conhecida porque é composta de vários livros. Então nós temos Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, onde Emmanuel ele vai tecer comentários a respeito de um versículo selecionado do Novo Testamento. Emmanuel é um profundo conhecedor e estudioso do Evangelho, profundo. Ele é o organizador de todo o trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier. É um espírito de escola da equipe de Jesus. E ele é um dos responsáveis pela implantação da doutrina espírita no Brasil, por conta de todo esse trabalho doutrinário do Chico. Nesse sentido, nós vamos então lembrar que no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos explica como ele fez essa seleção desses versículos e por que ele fez. Então ele vai dizer lá o seguinte, que muitos amigos irão estranhar essa atitude de isolar um versículo ou às vezes uma frase pequenina do Novo Testamento. Mas ele diz que no conjunto da obra dos ensinamentos da Boa Nova, ele compara esse conjunto a um colar de pérolas. Cada versículo tem um valor especial. Cada pérola
tem um valor específico e que vem ao encontro de uma determinada situação que o espírito imortal está vivenciando naquele momento. E o Evangelho é assim mesmo. Cada vez que nós abrimos o Evangelho e fazemos ali uma leitura de uma passagem, de um versículo, aquilo vem ao nosso encontro, ao nosso grau de maturidade, às situações que nós estamos experienciando naquele momento. E não é assim? A gente abre, às vezes fala, nossa, isso aqui é para mim. E se nós formos estudar novamente essa lição daqui 5, 10 anos, novas reflexões irão nos conduzir. Porque o Evangelho é para o espírito imortal, ele é para sempre. Para ontem, para hoje, nós estaremos sempre estudando o Evangelho. Então, Emmanuel vai dar uma cor especial a esse versículo, uma fisionomia diferenciada e vai nos conduzir a muitas reflexões interessantes a respeito das situações das nossas vidas. E esse versículo que ele selecionou está inserido na carta de Paulo aos Hebreus. A carta de Paulo aos Hebreus, ela é uma carta que foi por muito tempo posta em dúvida pelos estudiosos do Novo Testamento com relação à sua autoria. Muitos ainda acham que não foi Paulo que escreveu, porque ela tem um estilo totalmente diferente das outras cartas que são escritas. Mas nós vamos ter informações espirituais trazidas por Emmanuel do romance histórico Paulo e Estevão, que vale a pena nós estudarmos. São informações reais e importantes ali. E Emmanuel vai nos dizer que, na verdade, essa carta foi escrita de próprio punho por Paulo. Então, e as outras cartas, elas foram ditadas, foram escritas pelos seus assistentes. Paulo, extremamente culto e intelectualizado, naquele grego primoroso, por isso que essa carta tem esse estilo literário, extremamente elegante e polido, e é diferente das outras. Então, Emmanuel vai nos contar que Paulo estava em liberdade, aguardando seu julgamento em Roma. Ele havia sido condenado. Mas como ele tinha cidadania romana, ele estava aguardando em liberdade. E como é Paulo de Tarso, por óbvio, ele aproveitou a sua estadia em Roma para fazer uma pregação. E ele convida então os judeus daquela cidade. Reúne uma pequena assembleia e vai falar sobre a missão do Cristo, da Boa Nova, que Cristo era o Messias prometido e tudo mais. No meio da assembleia, dessa reunião, o Rabi Menandro se levanta e diz o seguinte para Paulo: olha, essa doutrina parece que vai contra a lei de Moisés. Afinal de contas, Jesus era considerado um revolucionário e ele morreu entre malfeitores. Mas mesmo assim, nós queremos saber mais a respeito desse novo profeta, mas nós gostaríamos de mais opiniões dos nossos irmãos judeus. Então Paulo marca uma assembleia maior, reúne os grandes, os maiorais judaicos ali daquela cidade e faz uma pregação a respeito dos ensinamentos de Jesus. Essa pregação durou o dia todo, mas foi muito confusa, porque ele estava pregando e os judeus ali discutiam, contradiziam, discussões acaloradas, polêmicas estéreis. Imagina a gente falar, dar uma palestra no meio de uma confusão, de um falatório, de discussões e tudo mais. Mas era Paulo de Tarso, né? E ele conseguia. Ao final desse dia, já bastante desgastado, procurando paz, não aguentando mais, ele vai dizer o seguinte para os seus irmãos de raça: olha, vocês são surdos espirituais. Seus corações são endurecidos. A mensagem do Cristo eu vou levar para os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Esses sim são simples, infelizes, eles são os bem-aventurados de Deus. Então ele dá uma dura ali na assembleia, que aquilo cai como um raio, todos ficam em silêncio remoendo aquilo, exceto um
velhinho judeu que destoa do sentimento da maioria. E ele chega até Paulo, se aproxima e fala o seguinte: olha, não faça isso, porque entre os seguidores da lei de Moisés há de se ter aqueles que vão aproveitar os ensinamentos do Mestre Jesus, do novo profeta, e enriquecer os seus valores. Paulo fica bastante emocionado com essa fala, abraça o velhinho, e a partir daí ele escreve a carta aos Hebreus. Então conta Emmanuel nessa obra, Paulo e Estevão, que Paulo era visto quase todas as tardes, escrevendo um documento de próprio punho, muito emocionado. Essa carta foi escrita com o coração. E nessa carta, nós vamos ter textos que estão muito em sintonia, tem muita relação com a doutrina espírita, porque vai falar sobre a superioridade do Cristo, da perseverança, da fé, fala da inutilidade dos cultos exteriores e fala de não temer as provações, que é o nosso foco de hoje, do versículo aqui selecionado. Emmanuel nos diz que nós devemos estudar as cartas de Paulo, porque são inspirações de Jesus, através de Estevão, que era o seu espírito ali, mentor, por 30 anos, que nós aprendemos ali no livro. Então vale a pena nós fazermos uma reflexão. E o versículo trazido esta noite, então é este, e que diz o seguinte: e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então está contida em Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Então vamos aos comentários de Emmanuel e depois nós vamos complementando tudo isso. Então comenta o benfeitor: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. Então vejam, quando nós estamos passando por uma situação difícil, qualquer fato que nos cause dor e graus de sofrimento, é como se nós estivéssemos sendo podados como a árvore. Naquele momento nós ficamos desvitalizados, mas lá na frente nós vamos retornar robustos, fortes, com toda a vitalidade possível. É como se nós estivéssemos sob a pressão do arado, que nos rasga por dentro. Tem alguém podado aí? Tem alguém rasgado, pressionado pelo arado? Nós somos podados e pressionados todos os dias das nossas vidas. E comenta Emmanuel, ele vai dizer que a água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Então olha só, a água que abandona o aconchego da fonte, sofrendo o impositivo do movimento. Se não acontece algo na nossa vida que nos desafie, que nos coloque em movimento, que nos cutuque, que nos empurre para frente, nós não saímos do lugar, ou saímos. Nós temos uma grande tendência a ficar na acomodação, envolvido ali nas nossas coisinhas. E é muito fácil isso acontecer, porque nós estamos num automatismo na vida. Então, a dor faz parte de um processo natural de evolução. É necessário algo que desafie para que a gente saia da inércia e vá no movimento. Senão nós ficamos fazendo sempre as mesmas coisas. É aquele famoso acorda, come, trabalha, tem aquela vidinha social, dorme. No dia seguinte de novo, come, acorda, trabalha,
e assim por diante. É aquela vida mecanizada, sem uma busca significativa de valores, sem uma meta espiritual, sem projetos de melhoria íntima. Então nós precisamos ficar bem atentos quanto a isso. E a dor, ela é pedagógica na nossa vida. Como é que é o processo educativo dos pais? Teoricamente deveria ser, né? Como é que os pais educam os seus filhos? Através de limites amorosos. O primeiro organizador do psiquismo da criança é o não, não é o sim. É o não que estrutura internamente a criança. É através do não que ela vai ter segurança, vai ter uma diretriz, saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, qual é o melhor caminho e assim por diante. Teoricamente, os pais devem educar os seus filhos assim para que eles cresçam um adulto saudável e maduro. E quando nós falamos não para a criança, qual é a reação dela? Chora, faz birra, bate o pé, reclama, resmunga. Tem alguma semelhança com as nossas situações do dia a dia, nós que já somos adultos? Quando nós recebemos um não da vida, que vem naquela situação difícil, naquele conflito, naquela doença, na perda de uma pessoa querida, numa separação, numa briga, num golpe, é a vida nos colocando um desafio. E quando nós falamos para a criança, olha, não coloque o dedo na tomada, ela vai lá e põe, e leva choque. É assim que aprende. Então a dor, ela é pedagógica. E é dessa maneira que Deus, Pai amoroso, nos olha, como crianças espirituais. Então nós temos necessidades ainda de passar por essas experiências dolorosas. Então Emmanuel diz assim: qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados, de experiência, de conhecimento, de compreensão e justiça. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos, capítulo 1, é a primeira pergunta. E nós conseguimos entender os atributos de Deus. Ele é bom, é justo, único, imutável, eterno e assim por diante. Se é justo, se é perfeito, suas leis são justas e são perfeitas. E nós, como filhos de Deus, estamos submetidos às suas leis. Então isso significa que nada na nossa vida acontece ao acaso. Eu não estou passando por uma situação difícil, por um obstáculo, por um conflito, por uma adversidade, porque fui escolhida ao acaso. Todo sofrimento tem uma causa justa. Nós aprendemos isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E lá nós vamos entender as causas das nossas aflições, que podem ser atuais, e a maioria é, dizem os Espíritos. A maioria dos nossos problemas está situada nessa vida, pelos nossos comportamentos. Mas como nós vamos explicar, uma criança de 2 anos de idade que adquire um câncer maligno e vai a óbito. O que ela fez para merecer isso? Mal viveu? Nem teve tempo? Então a causa dessa aflição está situada numa outra vida. Mas a causa primordial das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, está no nosso comportamento, no nosso conteúdo íntimo. Então nós somos os construtores do nosso destino. Nós vamos aprender na maravilhosa obra O Céu e o Inferno, vale a pena nós estudarmos, que fala sobre a justiça divina. Nós aprendemos que a causa do sofrimento é a nossa imperfeição. Toda causa, todo sofrimento tem causa na imperfeição.
Porque nós continuamos intolerantes, continuamos ciumentos, impacientes, não continuamos? E por si só, essa imperfeição que nós trazemos já é um sofrimento. Porque o ciumento não sofre, o intolerante não sofre, sofre muito. O impaciente sofre muito e sofre por si só e provoca sofrimento e desconforto em quem está ao seu entorno. Porque imagina levar uma fechada de trânsito para quem é intolerante, quem é impaciente. Ele já explode, ele já desce do carro, é capaz até de agredir o outro, e aquilo vai complicando cada vez mais. Então, a causa do sofrimento é a imperfeição. Por isso que nós temos que combater. E nós vivemos dizendo assim: Deus, dai-me paciência. Vocês não falam? Ai, Deus, dai-me paciência, porque se me der força, o que eu faço? A gente não fala assim? Se der força, eu mato um, né? Eu torço o pescoço de um, né? E Deus ouve as nossas súplicas. Ele ouve, a gente não percebe. Ele dá paciência. Quando a gente pede, dai-me paciência, é aquela pessoa difícil que está lá em casa, na família, no trabalho, aquela pessoa complicada que exige paciência. Porque como que nós vamos desenvolver paciência? Entre os bacanas, entre os pacientes, nós vamos desenvolver paciência entre os impacientes, que são os nossos estímulos evolutivos. Nós é que não conseguimos captar a mensagem divina, não é? Então é dessa maneira que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, né? Através desses estímulos evolutivos que normalmente estão na nossa família, não é? Então é assim que funciona. Então diz Emmanuel que a terra, a árvore e a água não suportam a corrigenda através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Então, nós somos extremamente inteligentes, intelectualizados, e nós temos essa capacidade de estarmos diante de uma adversidade, buscar estratégias, soluções para passar melhor por aquela situação. E ambientar tudo isso, trabalhar o sentimento e a emoção dentro de nós. Interessante que quando nós estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Psicografia do Chico, nós entendemos que o corpo físico ele evolui junto com o espírito. Está bem claro nesse livro. Então nós temos uma área do cérebro que é uma aquisição recente nessa escala evolutiva da humanidade. Ela é chamada neocórtex pré-frontal. É uma área recente do cérebro. Ela tem muitas capacidades. Entre elas, a do pensamento analítico. O que é isso? Eu consigo analisar um fato e elaborar os sentimentos e as emoções que aquele fato desperta dentro de mim. Então nós já temos essa capacidade de refletir, de agir, de trabalhar. Nós estamos cada vez mais distantes daquele cérebro primitivo, onde o impulso, o instinto domina. Mas ainda temos. Nós estávamos conversando sobre o cérebro trino, né? O cérebro primitivo, né? O reptiliano e tudo mais. Nós temos essa aquisição recente. Então nós estamos num momento muito propício para elaborar mudanças, estratégias e melhorias na nossa vida, por conta dessa capacidade. Então nós vamos ter, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma linda mensagem no capítulo 11, intitulada Lei do Amor. Uma orientação do Espírito Lázaro, que vai dizer que no ponto inicial nós éramos instinto, lá no ponto de partida. Nós vamos evoluindo essa questão do afeto até o sentimento. Depois ele diz assim, que o homem mais avançado e mais corrompido pela matéria, é sensação.
e mais à frente, já instruído e purificado, ele é sentimento. E ele diz que o requinte do sentimento é o amor, que nós ainda não conhecemos, mas que vamos chegar lá. Então nós estamos nesse processo evolutivo, né? Estamos cada vez mais evoluindo. Embora algumas vezes a gente ainda tenha impulsos, né? Agimos por instinto, estamos aí nas sensações, mas já estamos elaborando o nosso sentimento de uma maneira melhor. E a inteligência ajuda? Muito, ajuda muito. É a inteligência que puxa o aspecto evolutivo da moral. Então ele diz assim: o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Como é que nós estamos nos posicionando diante de uma situação de conflito, de uma situação difícil? Cada um pense aí como é que está nesse momento, como é que se posiciona frente a um desafio, frente a um sofrimento. Nós temos 3 maneiras de nos posicionarmos. 2 delas são de fuga, como Emmanuel diz. A primeira é a passiva, é de fuga. Nós devemos enfrentar esse leão, né? E não fugir. Então a passiva, aquela pessoa que, frente a uma situação difícil, ela deprime, ela afunda no buraco e no problema e não avança. Fica ali, né? Deprimida, né? É uma situação passiva, ela não enfrenta. Temos uma outra posição, que é a reativa. Essa a maioria das pessoas faz. Vamos ver se a gente vai se identificar com ela. A reativa é aquela pessoa que, diante de uma dificuldade, se coloca numa posição de vítima do mundo. Todo mundo tem culpa, menos ela. Ela reclama, ela resmunga, ela vai contra o movimento da vida, se revolta contra Deus. É o revoltado. Também não avança. E ainda por cima atrai companhias espirituais muito complicadas nessa faixa de vibração. É muito ruim. Então são 2 posturas de fuga, de não enfrentamento de uma situação difícil. Mas nós temos uma terceira, que é estimulada pela doutrina espírita, que ela é proativa. É estarmos diante de uma situação difícil numa postura de enfrentamento, de superação. É essa que nós devemos buscar. Uma postura de resiliência, ou seja, ter a capacidade de estar diante de uma adversidade, sofrer as pressões, tirar os aprendizados, então aprender com a experiência e superar aquilo. Então tirar daquela coisa aparentemente ruim um ponto positivo e avançar. Então essa é a postura estimulada pela doutrina espírita. Devemos ser resilientes e todos nós temos a capacidade de sermos resilientes. Porque nós somos filhos de Deus, somos criados e temos a essência divina dentro de nós. Criados para evoluir e para sermos felizes. Portanto, nós temos esse potencial de evolução. Temos essa capacidade de nos tornarmos resilientes. Na vida, muitas coisas não poderão ser mudadas. Muitas coisas não vamos conseguir mudar nesta reencarnação. Mas nós podemos e devemos mudar a maneira de enfrentar as adversidades. E é isso que nós devemos focar, né? Adotar essa postura de superação. Então a doutrina espírita, ela nos ajuda muito, amplia muito a nossa visão a respeito das situações difíceis. Em todas as obras da codificação, nós vamos ter orientações de como superar tudo isso, compreendendo o mecanismo da lei de justiça, compreendendo que situação difícil para nós é oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Mas nós temos uma orientação muito bela no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Espírito Lacordaire. Estão lembrados? Que mensagem é essa? O bem e o mal sofrer. Ele nos dá ali um roteiro de superação. Então ele vai dar passo a passo como nós podemos suportar
as provações, como nós devemos enfrentar. E é muito interessante, é um roteiro para nós. E ele vai dizer o seguinte, Lacordaire, ele diz assim: o desânimo é uma falta. Não podemos desanimar. Nós temos que ter coragem para enfrentar a situação difícil. E ele diz que a prece ela é extremamente importante. Aliás, a prece nos coloca em relação com a espiritualidade, nos coloca em relação com o nosso espírito protetor. Então nós não devemos esquecer da prece, devemos sempre estar orando. Nós temos uma mensagem muito bacana no Livro dos Espíritos, dizendo, Santo Agostinho, no capítulo sobre a influência dos espíritos no mundo corporal, ele disse que nós devemos questionar o nosso espírito protetor, devemos chamar, devemos nos colocar em relação com ele através da prece. Então ele fala, questione, chame, pergunte, né? Peça ajuda para o seu espírito protetor. Então a prece é extremamente importante, mas diz Lacordaire que só a prece não resolve, não adianta, se ela não estiver embasada em uma fé na bondade de Deus. Mas que fé é essa? A fé espírita, embasada na razão, na lógica, porque eu creio, porque eu compreendo o objeto da minha crença, através do conhecimento, através do raciocínio, através da compreensão. Então Kardec foi muito bem colocado quando ele diz aquela famosa frase: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso fecha tudo. Então nós precisamos ter fé, diz Lacordaire. E ele diz mais, além da fé, vocês vivem dizendo aí, diz ele, que Deus não dá o fardo pesado para ombros frágeis. A gente não vive falando isso? Nós falamos sim. Então, o fardo é proporcional às forças de cada um. Mas a resignação e a coragem é que traz o merecimento, diz Lacordaire. Então, essa força, né, da resignação, que é uma virtude, ela não é passiva, ela é dinâmica, porque é buscar soluções, é buscar caminhos, é compreender e aceitar o problema, mas partir para o trabalho. Isso é resignação. Ela é dinâmica. Então, a resignação e a coragem é que dão o merecimento. E é por isso que nós estamos num mundo muito tribulado, né? O nosso mundo de provas e expiações, onde nos traz essas oportunidades, né? Essas vivências de aprendizado. E ele vai dizer mais. Ele diz assim que devemos dominar os nossos impulsos, as nossas más tendências, a impaciência, a cólera, a ira, a revolta. E aí nós ficamos pensando, é fácil nós dominarmos? Vocês acham que é difícil? Kardec também teve essa dúvida. E ele pergunta isso para os espíritos na questão 909 do Livro dos Espíritos. E a resposta é impactante. Eu fiquei muito tempo pensando nessa resposta, fiquei por semanas. A primeira vez que eu entrei em contato com essa questão. Kardec vai perguntar assim, se através dos nossos esforços constantes nós podemos dominar as más tendências. E os espíritos dizem que sim, podemos. Mas às vezes, com poucos esforços. Em algumas traduções, diz, com esforços insignificantes. Mas isso é muito impactante, porque me parece ser tão difícil. Parece que a gente tem que fazer um esforço absurdo para que a gente possa transformar alguma coisa dentro de nós. Mas os espíritos continuam, poucos esforços. O que falta então? Quem sabe? Falta o quê? Falta vontade. Vontade, que é um atributo do espírito, é uma das potências da alma. E os espíritos vão dizer, nossa, quantos fazem poucos esforços, não se esforçam, né? Na verdade não se esforçam, porque falta vontade.
Então nós precisamos trabalhar essa potência da alma, que é a vontade. Colocar a vontade no caminho certo, porque todos nós temos vontade. É uma potência da alma. Ah, mas eu tenho vontade, eu não tenho vontade. Não tenho. Tem vontade de ficar dormindo em casa e não estudar. Tem sim, né? Então, precisa dirigir essa vontade para o trabalho, para o estudo, né? Então, para o desenvolvimento. Então, nós temos sim. Então, não deve ser tão difícil assim nós realizarmos as mudanças. E nós já sabemos o caminho. Santo Agostinho nos diz, na questão 919, através do autoconhecimento, nos dá até um roteiro. Ele diz que quando estava encarnado na Terra, ele fazia uma análise de consciência, né? Ficava pensando, será que alguém tem alguma queixa contra mim no dia de hoje? Né? Para ir trabalhando essas mudanças internas. E ao fim, então Lacordaire vai dizer o seguinte, que depois que nós fizermos tudo isso, dominarmos os nossos impulsos, nós vamos dizer ao final, eu venci, eu fui o mais forte. E ele faz um resumo dos bem-aventurados, os aflitos, dizendo que o aflito é feliz, ele é bem-aventurado, porque ele tem a oportunidade de provar a sua fé, a sua perseverança, a sua firmeza, a sua submissão à vontade de Deus. E a gente não fala no Pai Nosso? Como é que a gente fala sobre a vontade? Seja feita a nossa vontade, será que é a vontade de Deus? Né? Nós temos que fazer essa aproximação. Então é a oportunidade de provar tudo isso. Provar como? Como vamos provar isso? Trabalhando. Não tem outro jeito. Trabalhando. Trabalhando pelo outro, trabalhando internamente. Quando eu vou ao encontro do outro, através da caridade, isso já é um autoencontro. Porque isso mobiliza forças internas de mudanças dentro de mim. E por fim, Lacordaire vai dizer o seguinte, que após o trabalho vem o repouso. Mas não o repouso no sentido do ócio, porque Jesus disse, eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje. Então não é isso. É no sentido do repouso, da consciência tranquila, do dever cumprido, da certeza de que tudo passa. E aquela dor que foi vivenciada, mas ela foi bem vivenciada, ela trouxe experiências e crescimentos para nós. Então é nesse sentido. Então nós temos aí um belo roteiro de superação trazido por Lacordaire. Vale a pena. Então exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra, diz Emmanuel. Então isso é geral, porque nós estamos num mundo bastante tribulado, um mundo de provas e expiações. Nós sabemos que os mundos evoluem e nós estamos evoluindo. O mundo de provas e expiações é um mundo que proporciona tudo isso, todas essas oportunidades de crescimentos para nós. É pedagógico. A gente reclama muito do nosso mundo, não reclama? Demais, né? Nossa, quanta tragédia, quanta dor, quanta corrupção, não acaba mais. Mas nós devemos lembrar que nós damos sintonia para esse mundo, pelo nosso conteúdo íntimo. Então é esse mundo que cabe para nós, é ele que nos acolhe. Devemos então ter gratidão e mudar um pouco a nossa fala, o nosso pensamento a respeito do nosso planeta. Porque nós não temos sintonia para um mundo feliz. Ainda não dá. Os mundos evoluem, né? Tem as classificações dos mundos. Então nós já fomos um mundo primitivo, hoje somos provas e expiações, mas estamos a caminho de um mundo de regeneração, depois seremos mundos felizes, mundos celestes, mas nós não temos sintonia ainda. Então é esse mundo que cabe para nós. Não é isso? É esse mundo que nos acolhe. Então diz Emmanuel que raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, em algo bom. E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de agulhas, ou misturadas a fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Então nós não queremos tomar o remédio amargo, né? Que é esse aprendizado, que é essa situação difícil.
Mas já pararam para pensar? Muitas vezes nós estamos passando por um aparente mal. Então lembra de alguma coisa muito ruim que aconteceu com você há 10 anos? Aconteceu alguma coisa lá atrás. Vamos lembrar. No momento que a gente está passando por aquele mal, a gente não consegue às vezes identificar uma coisa boa, que aquilo é um bem, algo positivo, né? Fecha uma porta, parece que não tem uma luz ao fim do túnel. O tempo passa e hoje a gente analisa lá atrás, as coisas não são diferentes? Não passou? Fechou uma porta, mas não abriu outra? Hoje nós não estamos mais fortalecidos, mais amadurecidos? E você não analisa e pensa assim, nossa, não precisava tudo isso? Se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, se eu fosse um pouco mais tolerante, as coisas poderiam ser melhores. Eu acho que eu fiz uma tempestade num copo d'água, fiz um drama, não era tudo isso, a coisa era pequena. Às vezes eu disse algo que aquela pessoa reagiu daquela maneira comigo, provocou todo esse conflito, toda essa confusão. Não é assim? Então o tempo passa e nós vamos analisando, vamos vendo que nós crescemos sim, que nós amadurecemos. Então o remédio, ele faz efeito. De um jeito ou do outro, ele vai fazer efeito. Então Emmanuel vai dizer, nos estimulando, não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. E ele diz, a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então são desafios evolutivos que nós precisamos aproveitar. E nós nos lembramos dessa questão do trabalho, desse emblema. Quem conhece? Conhecem? Onde está esse emblema? É o emblema do trabalho do Criador. Os espíritos superiores pediram para Kardec colocar esse emblema no prefácio do Livro dos Espíritos. Tem um nome lindo, Prolegômenos, né? Lindo nome, está lá. É o emblema do trabalho do Criador. Então os espíritos explicam, é um ramo de uva. O ramo é o corpo físico, o bago, o fruto, é a alma, o espírito encarnado. E a seiva, o suco, é o espírito. E como é que nós fazemos para retirar o suco da uva? Todo mundo já fez assim, né? Amassando. Tem alguém amassado aí? Você está amassado? Então que ótimo. É o trabalho do Criador, está no processo de espiritualização, porque esse é o trabalho. Né? Essa é toda a questão, o mecanismo evolutivo, ele se dá através do trabalho. Linda essa questão desse emblema, né? Do trabalho do Criador. Portanto, meus amigos, nós devemos seguir em frente com coragem, com resignação, lembrando que Deus não nos desampara. Nós não estamos sozinhos. E lembremos sempre, nas situações difíceis das nossas vidas, nesses obstáculos, nos conflitos, nas lutas da vida, desse roteiro de Lacordaire. Então o que ele vai dizer para nós mesmos? Vamos lembrar? Coragem, coragem. O desânimo é uma falta. Com prece, a oração, ela nos dá sustentação. Fé, aquela fé inabalável que é a nossa, a espírita. Lembrando sempre de seguir com resignação, com perseverança, com firmeza, dominando os nossos impulsos, que ao fim nós vamos dizer, eu venci, eu consegui. E através do trabalho, não há outro caminho. É dessa maneira que nós vamos seguir em frente. Meus amigos, foi uma alegria grande. Benevintes, muito obrigada estar aqui com vocês. E eu gostaria de encerrar lembrando de uma mensagem que eu gosto muito do Dr. Bezerra de Menezes. Cada vez que a coisa está difícil, que eu estou amassada, que a coisa está pegando, eu me lembro dessa mensagem. Então diz assim: filhos do coração, abracemos o caminho que o Mestre nos aponta, embora muitas vezes com os ombros agoniados sobre a cruz das responsabilidades
crescentes. Não vacilemos, porém, associando paciência e ação, brandura e energia, e muitas vezes mais energia na brandura. Sigamos à frente, convencidos de que o Senhor não nos desampara. Recordemo-lo, sozinho, desfalecente, mas sereno e valoroso, e prossigamos de consciência erguida, na paz do dever cumprido. Muito obrigada, um forte abraço no coração de cada um de vocês. Valeu, muito obrigado. A mensagem que você nos trouxe nos levou a uma reflexão. Acho que todos nós, né, buscamos lá na intimidade da alma, né, aquelas reservas espirituais que ainda trazemos para utilizarmos esses ensinamentos que o Emmanuel nos traz e que a Karina muito bem soube traduzir uma linguagem afetuosa, carinhosa, amiga e, sobretudo, consoladora. Esse é o papel da doutrina espírita. E nós agradecemos, então, a espiritualidade amiga por nos ter trazido aqui, Karina, essa linda mensagem do Emmanuel. Na verdade, Fonte Viva deve ter quantas mensagens? Mais de 100, né? Então você vai fazer mais de 100 palestras para trazer. E uma coisa interessante que acontece é o seguinte: uma mensagem, quanta coisa ela tem. Às vezes nós pegamos uma mensagem, recebendo na porta do centro, né? Lemos assim por alto, superficialmente, e não sabemos valorizar o conteúdo espiritual que ela carrega. E a Karina nos alertou para isso. Agora nós vamos ler as mensagens com mais atenção, não só com a mente, mas também com o coração, porque ela sempre tem algo a dizer para cada um de nós, porque todos nós nos enquadramos nisso. Todos estamos no mesmo barco. Nós agradecemos, Karina, Dr. Rafael, por nos dar essa força. Nós continuaremos explorando sua boa vontade, outras vezes aqui em nossa casa. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos tem dado tais oportunidades. Queremos renovar nosso convite para a palestra do sábado, do Ricardo. Vai trazer mais um tema aqui bem relacionado, né, com o pensamento, com a ação do pensamento. É claro, todos os temas espíritas são muito bem relacionados, né? Não tem como. Mas é muito importante a gente ouvir, porque cada expositor tem a sua forma peculiar de explorar um tema e ver esse tema de um ângulo muito próprio, que toca onde? Na própria experiência de vida. Então, quando nós ouvimos, cada um de nós também interpretou assim aquilo que nos diz respeito, onde nós temos que nos corrigir. Muito obrigado. Vamos pedir para a Cida vir aqui oferecer o sininho para a nossa expositora, nossa gratidão, Karina. Que Deus te abençoe, prossiga nessa sua jornada abençoada, né? Fazer coisas boas para nós aproveitarmos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos da espiritualidade,
todos que estão reunidos em torno desse mesmo ideal, que é tão grande, que é tão importante, significativo, prescindível para que nós nos alimentemos desses valores no dia a dia da nossa vida, e nos ter trazido isso através das luzes da doutrina espírita, que veio clarear, nos trazer de uma forma límpida, cristalina, direta, os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos nós, aqui presentes, os que não puderam comparecer, os lares aqui representados, nossa família, comunidade, o povo, esse país onde vivemos e a humanidade da qual fazemos parte com responsabilidade. E assim, lembrando os 78 anos da nossa casa, agradecer a espiritualidade por tudo que nos tem proporcionado, por todos aqueles que por aqui passaram, aqueles que assentaram os primeiros tijolos desta casa e que certamente trabalharam muito mais do que nós, momentos muito mais difíceis, e que souberam vencer por força do ideal que abraçaram, tanto os encarnados como os desencarnados. Amigos, agradecemos a vocês. Jesus nos abençoe. Em nome do Mestre, nós encerramos nossa noite de palestra.